Já saudei a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer da minha alegria poder compartilhar com os irmãos nessa manhã uma porção da palavra de Deus e algumas experiências vividas ali na Argentina, especificamente na cidade de Mar del Plata, cidade que eu amo, para mim a cidade mais bonita do mundo, cidade de Mar del Plata. Confirma, pastor? O pastor esteve lá, uma cidade muito bonita. Então, para mim é um privilégio muito grande voltar à minha casa, às minhas raízes, poder rever alguns irmãos que conhecemos, presbítero Ivaldo, tocamos juntos no eletrônico e revê-lo uma alegria muito grande. Servindo ao Senhor ali na usina Caxangá, sou matuto. Rever meu primo Alexandre, está ali, servindo ao Senhor Jesus agora com alegria. Muito feliz, meu primo. Está aí, desceu as águas. E é uma bênção. Para mim é uma bênção de Deus em vê-lo servindo ao Senhor. Vi um amigo meu entrar, Edson. Está ficando velho, Edson, mas te conheci, viu? Estudamos juntos, aí no Estênio, aí em frente. Na época, Edson afastado, mas voltou para a casa de Deus. Está servindo ao Senhor com alegria. Rever muitos irmãos, não vou citar nomes porque posso pecar, não é? Em não citar alguns nomes de pessoas que amo, que está no meu coração, os obreiros, todos os obreiros, irmãos. E o pastor Daniel, não preciso nem falar, não é? Um amigo, um pai. E ele disse, não sou muito velho, né? Mas eu já vou fazer 50, viu? Estou pertinho. Esse ano eu completo 49 anos. Já estou chegando no meio século. 49 anos vou completar esse ano. Então, para mim é uma alegria muito grande em poder estar aqui depois de muitos anos. Só em Argentina foram quase 10 anos que passamos ali. E me parece que a última vez que vim aqui em Ribeirão, estava coordenando área no Recife, e foi para um simpósio da família, me parece, na matriz ali no Bairro Novo, né? Onde era a nossa matriz nessa época. Então, para mim é uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos e poder compartilhar. Por aí vai escapar algumas palavras em espanhol, mas os irmãos vão me perdoando, porque ainda estamos nos readaptando. E por aí escapam algumas palavras. Por exemplo, duas vezes que eu ia dizer compartilhar, e é compartilhar, né? Então, os irmãos vão me perdoando se escapar alguma palavra em espanhol, porque a gente passou quase 10 anos falando espanhol e por aí, aqui ainda está ativado o espanhol, né? Adriel foi para a missão com 8 anos, voltou com 18 anos, ele é mais argentino do que brasileiro, né? Tem palavras em português que ele não conhece, às vezes estamos conversando dentro de casa e a gente vai falando e ele pergunta o que significa isso, né? Então, missionário não vai para ganhar dinheiro, nem vai para fazer a vida, vai para ganhar almas. E a gente volta e começa tudo do zero. Começar do zero. Você vai com as malas e as roupas e volta com as malas e as roupas, né? Então, é começar do zero. Mas o Senhor é bom, diz a Bíblia, e eterna a sua misericórdia. E a sua bondade e verdade se estende de geração a geração. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Estamos nos readaptando, principalmente a cidade que morei, é uma cidade de frio. Mar del Plata faz 9 meses de frio. 9 meses no frio. Lá cheguei a pegar 10 graus abaixo de zero.
Então, 9 meses de frio e 3 meses frio, calor. Frio, calor. Então, 9 meses, nosso corpo estava acostumado ao frio. Eu cheguei aqui no dia 16 de outubro de 2022. E passamos uns 2 a 3 meses tendo dor de cabeça todos os dias. E a gente foi buscar saber o que era e o médico disse que é o corpo que tinha que se readaptar, porque a gente passou lá quase 10 anos no frio. E quando cheguei aqui foi um choque, né? O calor do Recife. Então, estamos ainda na fase de readaptação. Estamos aí buscando nos readaptar outra vez, mas a missão é algo glorioso e foi o maior privilégio que eu já tive em minha vida depois da salvação, ser missionário. Não existe algo para que possa comparar ser um missionário. Como os irmãos sabem, eu nasci na usina Caxangá. Sou tão matuto que não nasci no hospital, nasci em casa. Né? A parteira Lindinalva, a autona, morena, acho que não existe mais, está viva? E eu nasci em casa, a parteira Lindinalva era a parteira de todos ali na usina Caxangá. Nasci ali, até meus 19 anos eu vivi ali, servindo ao Senhor naquele lugar. Os meus 17 anos, eu escutei a primeira vez Deus me falar sobre a obra missionária. Vou citar o nome de uma pessoa que vocês conhecem, que conheceram, irmã Caetana. Eu fui para a casa de minha tia Anunciada, né, esposa do meu tio Jaime, e me lembro que quando cheguei lá na porta, chamei por ela, e irmã Caetana estava na cozinha com ela. E quando chamei a minha tia, escutei línguas estranhas lá da cozinha. E quando escutei as línguas estranhas, Deus falou e disse assim: meu missionário. Eu tinha 17 anos. Ainda não entendia, não compreendia. Eu estava como Samuel. Precisava de um sacerdote para me orientar. Samuel escutou e não entendeu. Disse: ele está me chamando. Meu missionário. E aí, Deus a usou e disse: cruzarás a fronteira desse país. Tem um povo que te espera. Um povo onde tu vai ensinar a minha palavra. Tu não vais estudar o idioma, mas eu te ensinarei o idioma. E eu guardei, mas duvidando. Deus buscar alguém em Caxangá. Digo, não pode ser, não posso cruzar a fronteira desse país. Eu acho que é algo impossível. Primeiro, ninguém me conhece aqui. Sou um ilustre desconhecido. Mas Deus nos conhece. Isso é o mais importante da nossa vida. O que me alegra é isso, é que Deus nos conhece. Diga ao seu irmão: Deus te conhece. É o que nos alegra, não é? Saber que Deus nos conhece. E eu lembro que naquele dia, eu disse na minha mente, eu disse: como? Eu não via possibilidades. E na hora que eu disse como, na minha mente, aí Deus me disse assim: tu me pergunta como? Eu não conheço impossibilidades. Eu cruzarei a fronteira desse país contigo. E quando cruzar, eu te farei lembrar de tudo que eu estou te falando. Tinha 17 anos. E o Senhor veio cumprir com 38.
A gente não pode trabalhar dentro do tempo de Deus. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia é como um ano. Se Deus te falou, não se preocupe com o tempo, espere somente. Se você começar a pensar no tempo, você vai querer parar. Você vai fazer como aqueles 2 discípulos que foram caminhando pelo caminho de Emaús. O Senhor disse que ia aparecer, mas eles não esperaram. Disse que tinha 500 pessoas e ficaram quantos? 120. Foram embora os demais. 380 saíram. E dentre eles os 2 discípulos do caminho de Emaús. Mas quando eles estavam caminhando, quem apareceu? Jesus apareceu. E justamente eles iam falando de quem? De Jesus. Quem fala de Jesus, ele sempre aparece. Se a gente fala dele, ele aparece. E apareceu e foi conversando com eles e eles não perceberam que era Jesus. Mas a espera, ela é necessária para moldar o nosso caráter. Estamos vivendo na época do fast food, comida enlatada, tudo rápido, tudo queremos para ontem. Ou não é assim? Mas Deus ainda precisa de 40 anos para preparar um homem no deserto. A mídia pode até te colocar em 24 horas aí, né? A gente vê os youtubers como se projetam. Um desconhecido, daqui a pouco existe 1 milhão de visualização e ele já está na crista da onda. Mas Deus precisou de 40 anos com Moisés dando volta no deserto. Esse é o método de Deus. Não busque atalho, porque você vai dar com ele. Todo atalho, diga comigo, todo atalho vai dar em Deus. Então não adianta atalho. Não tente fazer atalho, buscar, porque quando você mesmo espera, eu estou aqui. Está te esperando. O tempo, diga comigo, o tempo é necessário. A espera é necessária. Mas a gente quer ser. Né? O sistema tem se evoluído tanto que a gente quer ir de acordo com o sistema. Como é que as nossas avós lavavam roupas? No rio, no brejo. Lavavam e depois botavam para coarar. Não é essa a palavra, pastor? Vocês não conhecem essa linguagem não, né? Botava para coarar. Os matinhos aí, cobria. E tinha que ter um dia para fazer isso. Ela reservava um dia. E eu gostava quando a vovó ia lavar, porque eu queria tomar banho no brejo. Mas tinha uma espera. Hoje, as moças glorificam a Deus. Porque não vai precisar ir no brejo. A máquina lava, centrifuga e seca. Tocou um botãozinho, já está tudo pronto, só ela tirar. Daqui a pouco sai uma máquina que já sai passadinho. Diga glória a Deus, jovem. Que facilidade, né? Nossas mães iam para de manhã, 4 horas da manhã já tinha que estar de pé, porque tinha que pegar madeira, buscar madeira para fazer o quê? O fogão. O fogo no fogão de lenha. Hoje tu chega frente o fogão, aperta o botãozinho, você vai. Pum. Que benção. Não precisa esquentar mais comida, botar no fogo, não, vai no micro-ondas, já está.
E todo esse sistema, sabe o que é que tem feito com a gente? Nos apressado. O sistema tem feito com que a gente também corra, queira tudo para ontem. Não é para hoje não, é para ontem. Eu quero para ontem, eu quero. Mas o sistema de Deus é diferente. O sistema de Deus ainda é espere. Não está pronto. A gente é um projeto, irmão, que Deus ainda está trabalhando na gente. Você é um projeto inacabado. Você é um projeto que o arquiteto ainda não terminou. Todo dia ele tira algo que não presta da gente e bota algo que presta. Todos os dias ele vai trabalhando na nossa vida. Então a espera, ela é necessária. E eu busquei em Deus uma palavra para trazer nessa manhã. Abra sua Bíblia em Juízes. Capítulo 13. Juízes capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler apenas. Vamos ler somente. Capítulo 13, versículos 22 até o versículo 25. Disse Manoá, sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não teria aceitado de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e chamou. O menino cresceu e o Senhor e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorar e Estaol. Diga comigo, entre Zorar e Estaol. Pronto, guarda essas duas palavras. A chamada de Deus na vida de um homem exige alguns requisitos. E não só requisitos que Deus exige de cada um de nós, mas exige também disponibilidade. Deus não vai usar você se você não quer. Você tem que estar disponível para que Ele se utilize de você. Deus é um cavalheiro. Ele é ético. Porque Ele tem poder para impor e dizer o que Ele quer. Mas o homem não é um robô criado. Deus fez o homem e lhe deu livre-arbítrio, lhe deu o direito de escolher se quer ou não. Pastor Daniel fez uma leitura baseada no capítulo 6 do profeta Isaías, que aparece Deus solicitando alguém. Capítulo 6, parece versículo 8, diz assim: a quem enviarei? Isso fala de solicitude, Deus solicitando alguém para executar um propósito. A quem enviarei? Diga comigo, Deus solicitando alguém. Parece um paradoxo Deus necessitar de alguém.
para fazer o que Ele quer fazer. Mas quando a gente começa a analisar a Bíblia, desde o princípio, desde a criação, Deus sempre, Ele quis ter parceria com o homem. Deus nunca gostou de trabalhar só, mesmo podendo de fazer tudo só. Para criar o universo, Deus fez sozinho? Estava a Trindade. Façamos o homem. Quando foi para confundir as línguas, Deus disse: desçamos. Deus fez o homem, colocou no jardim do Éden. Deus deu nome a Adão e a Eva, mas não deu nome aos animais. Mandou quem dá o nome. Veja como Deus gosta de trabalhar em parceria. Deus disse: o nome de vocês eu dei. Teu nome é Adão, teu é Eva, mas o nome dos animais que vai colocar é vocês. Deus já demonstrando esse desejo de trabalhar com a gente. Deus nunca quis estar longe do homem. Nunca. Ele sempre quis estar perto. Quis tanto estar perto que toda tarde ele descia para conversar com Adão e Eva. Ao crepúsculo ele descia, me se sentia bem estar conversando com eles. Até um dia que o homem se foi. E Deus podia dizer assim: vamos embora. Tinha um lugarzinho certo, local marcado do encontro, onde Deus conversava com ele. E Deus chegou, ele não estava. Deus podia ir embora. Eu vou embora. Se ele não está, é porque ele não quer falar comigo. Mas Deus não desiste. Deus não desiste da gente. Diz que a voz de Deus deu um brado no jardim do Éden: Adão, onde estás? Deus aparece como o primeiro missionário, buscando o homem caído, o homem que pecou, que rompeu, que quebrou a aliança que ele tinha feito. Deus disse: eu vou demonstrar o meu ato de amor para com ele. E a voz de Deus bradou: aonde estás? E Adão disse: rapaz, a gente ouviu tua voz e se escondeu, porque pecamos. Aí Deus disse: eu vou profetizar, eu vou dizer a vocês. Capítulo 13, versículo 15 de Gênesis diz assim: Deus dizendo: de ti, de tua semente, mulher, vai nascer um. Esse vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Deus faz uma promessa de um Salvador. Diga comigo: Deus é missionário. Adão se perdeu, mas ele não deixou Adão. Foi atrás de Adão, foi buscar Adão. Então, em toda a história bíblica, você vai encontrar Deus trabalhando com o homem, com o ser humano. Deus levantou profetas, juízes, reis, sacerdotes, para executar o seu propósito. O texto em que lemos fala de um homem que marcou a sua geração pela força que tinha, mas também marcou a sua geração pelo seu fracasso. A vida de Sansão é marcada por duas etapas: auge e queda. O homem que, na minha opinião, a manifestação mais explícita no Antigo Testamento do Espírito Santo foi na vida de Sansão. Me explique como é que um homem só pode matar 1000 com uma queixada de jumento. Me explique, eu quero que você me explique. 1000 homens. Mas é interessante, eu estive estudando isso até hoje, à madrugada, e fazendo algumas anotações. Algo importante na vida de Sansão, que talvez foi o que fez com que Sansão caísse.
O capítulo 13, fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 13. Os irmãos, tenham paciência comigo, que eu sou esse pregador assim, sabe? Como carro velho. Pega no empurrão. Então tenham paciência. O que Deus tem de fazer, Ele vai ter que fazer através da palavra. Amém? Quem produz avivamento é ela. Ela. Eu não faço nada. Ela que produz o avivamento. Aí os irmãos oram para Ele emprestar o machado. Diz que o machado é emprestado. E se eu não tiver com o machado aqui, eu vou só fazer barulho com a madeira, com o cabo do machado na madeira para cortar e não vai cortar. Então os irmãos dizem assim, diga assim na sua oração: Senhor, tenha misericórdia do irmão Fabiano. Dê o machado a ele. Senão a madeira vai ficar sem ser cortada e a gente não pode ampliar a escola de profeta. Então, o texto diz que Deus, veja, Sansão desde cedo em sua vida, ele provou a unção de Deus. Foi desde cedo. Primeiro, porque ele era nazireu. Foi escolhido, sua mãe o separou, Deus o separou e disse: você é nazireu. E todo nazireu não podia passar navalha sobre a sua cabeça. Então, onde estava a força de Sansão? Nos cabelos? Na sua obediência. A força de Sansão consistia em sua obediência. Não foi o fato dele rapar a cabeça. Não. Foi o fato dele quebrar a aliança. Dele romper o acordo. O acordo que ele tinha. Ele era nazireu. Ele não podia fazer e fez. Podia ter sido outra coisa. Como também ele quebrou quando ele toca no leão morto. O nazireu não podia tocar. Então, coisas que foram acontecendo na vida de Sansão, que fizeram com que ele quebrasse esse voto, esse acordo entre Deus e ele. Mas desde cedo, esse homem provou a unção de Deus na vida dele, de forma esporádica. Porque diz a Bíblia que o Espírito Santo descia quando era para executar o trabalho. E se apossou o Espírito da vida de Sansão. De forma esporádica, o Espírito Santo atuava e fazia o que tinha de fazer. O Espírito separou e escolheu Sansão para enchê-lo mesmo de poder e glória. A causa, o versículo 25 do capítulo 13 que lemos, diz assim: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, ou seja, em Dan, entre Zorá e Estaol. Tudo na vida de Sansão começou com a presença do Espírito de Jeová. Os crentes guiados pelo Espírito Santo serão mais produtivos na obra de Deus. Sempre foi assim. Os crentes que foram cheios do Espírito Santo são os crentes mais produtivos. Porque quem produz não é a gente. Quem produz é o Espírito Santo através de nós. A causa aqui na vida de Sansão não foi ele. A causa aqui foi o poder do Espírito Santo sobre ele. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Nós temos uma relação com o Espírito Santo que não é a mais correta. Por exemplo, o Espírito Santo não é uma força ativa de Jeová, como dizem os TJs. O Espírito Santo não é uma força que nos faz mover em algum momento, em alguma ocasião. Não.
O Espírito Santo é uma pessoa. Eu posso ter uma relação pessoal com Ele. O capítulo 13 de Atos disse assim: e disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Uma força não tem desejo, uma força não tem decisão, uma força não tem voz. O Espírito Santo, ele tem voz. Ele pediu a Paulo, quando Paulo queria ir para uma cidade. O Espírito Santo chegou e disse: não, você não vai, Paulo, você vai para essa cidade. Ele tem poder de decisão. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Dê uma olhadinha para ela. Essa pessoa que está ao seu lado, ela é real? Sim ou não? Tem certeza? Toque nela assim para ver se ela é real. Comprovou? É real? É real? O Espírito Santo é mais real que essa pessoa que está aí ao seu lado. Muito mais real que essa pessoa que está ao seu lado. E essa relação que temos com Ele precisa melhorar, porque existem várias formas do homem querer relacionar-se com Deus. Por exemplo, vou citar 3. Eu posso me relacionar com Deus como um filho se relaciona com o pai. Quantas vezes eu dou o meu joelho e já começo dizendo: meu pai. Ou seja, eu estou me relacionando como um filho se relaciona com o pai. Eu posso me relacionar com Deus como um servo se relaciona com o seu Senhor. Em minhas orações também eu uso a palavra meu Senhor, que no original quer dizer meu dominador. Eu posso me relacionar assim com Ele também. Mas existe uma relação entre Deus e nós, que essa tem que estar presente todos os dias em nossas vidas. E qual é? A relação de amigo. Por quê? Porque nem tudo o pai conta ao filho. Nem tudo o Senhor conta ao seu servo. Mas você já viu um amigo esconder alguma coisa de outro amigo? Esconde não. A gente, quando tem uma novidade, a gente quer ligar para ele logo e contar. Vou contar a fulano. Essa relação que o Espírito Santo quer ter com a gente. De amigo. Às vezes você não está nem necessitando do amigo, mas quer estar perto dele. O Espírito Santo quer ter essa relação com a gente. Deus quer ter essa relação com a gente. E a gente não está necessitando de nada, mas chegar no quarto, dobrar os joelhos. E ele perguntar assim: o que é que tu está querendo? E ele dizer: nada não. Não quero que o Senhor me dê nada, eu só estou querendo conversar contigo. Eu só quero estar aqui ao teu lado, porque estar ao teu lado eu me sinto bem. Escutar a tua voz eu me sinto bem. A oração, ela é um veículo que te leva a Deus. Não tem a oração como instrumento de resoluções de problemas. A gente utiliza a oração como instrumento de resolução de problema e resolve sim, mas ela não foi criada para isso, ela foi criada para me levar ao trono, eu me aproximar dele. Você já viu outra maneira do homem se aproximar de Deus a não ser pela oração? Não existe. As mensagens de Deus aos profetas vieram através da oração. Propósito de Deus realizado na vida dos homens vieram através da oração. Então a oração, ela tem que ser para mim um veículo que me conduz a Deus. E eu tenho que buscá-lo não só quando eu preciso de alguma coisa.
Porque aí deixa de ser amigo. Que amigo é esse que só busca o outro quando precisa? Aí cortou essa relação de amigo. O verdadeiro amigo gosta de estar. Não está precisando de nada. Viesse fazer o quê? Nada, rapaz, eu queria só te ver. Eu só queria estar contigo aqui. Essa relação entre nós e Deus, né? De entrar no nosso quarto, e às vezes não ter nem palavras mais para conversar com Ele, mas ficar lá, de joelho, como se estivesse de castigo, mas sentindo que Ele está aí. Porque tem momentos em nossas vidas que as palavras fogem. Você não tem palavras para conversar com Ele, mas só estar ali de joelho. Fazer como Ana, que não tinha mais palavras, só fazia mexer os lábios. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Aquilo que eu não sei falar, que eu não sei dizer, que eu não posso expressar. Aí o nosso amigo vai lá e vai traduzindo e vai dizendo. Então, Deus manifesta o seu poder na vida de Sansão. Tudo começou com a presença do Espírito Santo. Diga ao seu irmão, tudo em sua vida tem que começar com a presença do Espírito Santo. O voto de Nazireu era um voto de santidade. Sansão, apesar de ser fraco, lutou dentro de si mesmo para viver uma vida de santidade pessoal. Desde a infância, seus pais lhe ensinaram que ele viveria separado para Deus. Ele era um nazireu. O versículo 25 que lemos mostra que o Espírito Santo passou a tornar-se conhecido, se revelou na vida de Sansão. O Espírito Santo foi usado para Sansão para se revelar e se tornar ativo e presente em sua vida. Observe a palavra, a expressão diz, e começou. O texto, versículo 25, e o Espírito Santo passou, e outra tradução diz, começou na vida de Sansão. Aí o Espírito Santo já começa a despertar em Sansão, em revelar a ele que tinha algo a fazer através dele. Porque a gente tem que estar muito sensível a isso. Você pensa que o Senhor te batizou com o Espírito Santo porque te achou bonita ou bonito? Não. Deus não desperdiça os seus dons. O que Deus faz na gente se chama investimento. Você já viu algum investidor não pensar no retorno? Quem é que investe sem pensar em retorno? Ninguém. Quando investimos, estamos pensando em quê? Em um retorno. Quando Deus te batizou com o Espírito Santo, quando Deus te salvou, Ele estava investindo. Ele disse, eu vou usar ele, eu vou usar ela, eu vou fazer dele um instrumento. Isso não é porque nós merecemos. Não é porque somos bons, é porque Ele é bom. Não é porque merecemos, é porque sua misericórdia é para sempre. Então, há um investimento de Deus em nossa vida que a gente precisa despertar e entender que Deus está fazendo aquilo. Não é simplesmente um processo normal, não, é um processo importante. Você não sabe o que Deus pode fazer através de você. Você tem ideia do que Deus pode fazer através de você? Não. Eu não tinha ideia que um menino da usina Caxangá ia cruzar as fronteiras, sem conhecer o idioma, sem saber falar. Eu fui sem saber falar o espanhol. E o pastor presidente me levou
Disse, tu vai ficar aí um mês e meio em uma casa alugada e depois eu volto para dar posse a você. E eu fiquei lá um mês e meio na casa, sem falar o idioma. Ligava a televisão. E o que é que estão dizendo aí? Uma rapidez. Eu digo, meu Deus do céu, eu não vou aprender esse negócio nunca. E para fazer as compras, para sair. E eu dizia assim, onde tu vai? Ela disse, Deus me livre, vai tu. Eu dizia, vai comprar. Não, não vou não. Adriel disse, não pai, eu vou não. Aí eu saía. Aí é quando o Espírito Santo começa a dar estratégias. Diga comigo, o Espírito Santo, ele dá estratégias. Aí eu saía com um papel e uma caneta. Aí chegava na verdureria. O dono perguntava o que eu queria, mas eu não sabia falar, eu tinha que ficar calado, né? Esperando alguém chegar. E quando alguém chegava e dizia, eu quero um morom. Digo, quando ele ia pegar, morom é o quê? Pimentão. Aí eu, morom é pimentão. Chegava outro. Eu quero um sapacho. Oh, sapacho é girimum. Anotava. Chegava outro. Eu quero lechuga. Lechuga é alface. Quando saía, né? Quando os compradores saíam, eu enchia o peito. Aí eu dizia, eu quero um morom. O dono ia pegar o morom e eu pedindo a Deus que ele não falasse mais nada. Não fale mais nada porque eu não sei falar nada. Mas eu estava disponível. Eu podia ter dito a meu pastor presidente, pastor, não vou não sei falar, eu tenho medo. Mas esse ouvido escutou. Quando Deus disse assim, eu vou te ensinar o idioma. E eu sabia que em algum momento Deus ia me ajudar. Deus só quer alguém disponível. E não precisa ter muita coisa, é só ter 5 pães e 2 peixinhos. Precisa ter muita coisa não, com 5 pães e 2 peixinhos você se apresenta ao maestro. E é interessante que esse menino não foi só não, foi um dos discípulos que levou ele. Você precisa desses homens aqui, ó. Esses homens aqui vocês precisam. Para que guie vocês, que leve vocês, que apresente vocês. O muchacho não tinha nem nome. Não sabia nem o nome dele. Disse que está aqui um rapaz. Está aqui um menino. Quem sabe? Como é o nome dele? Não sei não. Não sei o nome dele. Mas ele está aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Disponibilidade. Quem está disponível não pensa em si. Vou provar que o menino, seja sincero, sejam sinceros. O menino estava com fome ou não estava? Estava. Já havia de uma jornada caminhando com Jesus. Uma jornada. E a mãe botou 5 pães e 2 peixinhos. E o pão era de quê? De trigo, de cevada. Ele era da classe pobre, a classe baixa. A classe rica não usava pão de cevada. Quando ele saiu de casa, a mãe colocou na mochila e disse, vai filho, vai seguir Jesus? Vai, e ele foi. Capaz se fosse eu, Fabiano, dissesse assim, desculpa aí, mas eu estou com fome. Eu vou te dar 3 pães. Eu vou ficar com 2. Mas quem é disponível não pensa em si. Pensa na multidão que está lá fora.
Diga ao seu irmão, tem uma multidão aí fora. Fale forte, tem uma multidão aí fora. E os peixes e os pães está na sua mão. Dela menorese me raçamaia jorebe raçomia. A loriando e a samaia vou chamar. Aí tanta gente aqui em Ribeirão faminta. Com fome. Precisando que alguém chegue e diz, olha, eu quero te apresentar um que sacia a tua fome. Tu não vai mais precisar vir a esse poço para buscar essa água de meio-dia. A mulher foi buscar de meio-dia porque sabia que ninguém ia estar ali para zombar dela e criticar dela. Era uma prostituta. Mas você se apresenta a Jesus e diz, Jesus, está aqui. Porque Jesus precisa alimentar a multidão. O texto diz que era a festa da Páscoa que estava se aproximando. E não só tinha multidão que seguia Jesus, tinha multidão que ia visitar Jerusalém. E Jesus, quando olhou assim, os discípulos disseram, Senhor, o que é que eu vou fazer? Ele disse, rapaz, vou ter que dar comida a esse povo. Como é que eu vou despedir esse povo assim com fome? Já tem dias que estão me seguindo. Eu vou despedir, não. Mas, Senhor, tinha que ser 200 denários. Quando você apresentar os 5 pães e 2 peixinhos, alguém vai criticar. Alguém vai dizer que essa atitude é de louco. Não pode ser. Como é que vai alimentar tanta gente? É sempre assim quando um está disponível para fazer. Não é? Diz que uma floresta estava pegando fogo. E havia um beija-flor que ia no rio, pegava água com seu bico e chegava na floresta e soltava. Dava 1000 voltas, vinha, voltava, ia e voltava, ia e voltava. Aí chega o elefante e diz assim, está vendo que tu não vai resolver esse problema? Não está vendo não que tu não vai apagar esse fogo? Aí ele olhou para o elefante e disse, rapaz, se eu vou apagar eu não sei, mas a minha parte eu estou fazendo. Tem muitos elefantes com a tromba que é um jato d'água, mas não faz nada. Aí Deus usa beija-flor. Os elefantes só servem para criticar o trabalho. É imponente, tem condição de fazer, tem força, mas não faz. Aí Deus diz, vem cá, beija-flor. Vem cá. Ele quer usar teu pico pequeno. E assim foi, sem falar o idioma. Não pergunte quando foi que eu aprendi, que quando eu me dei conta eu estava falando. Quando eu percebi, já estava conversando. Quando eu percebi, já estava pregando em espanhol. Porque Deus tinha me dito que Ele me ensinaria. Voltando para Sansão. Sansão era um homem extraordinário. Mas eu quero dizer uma coisa. Escute isso. Sansão começou bem, cheio do Espírito Santo. Mas você sabe quantos anos Sansão viveu? Quem vai me dizer aqui? Mais ou menos. Sabe com quantos anos Sansão morreu? Com 45 anos. E não era esse tempo que Deus queria para a vida de Sansão. E você diz, não, pastor, mas só se morre no tempo. Não, está enganado.
Eclesiastes capítulo 7, me parece, versículo 17, diz assim: não seja demasiadamente ímpio, porque morrerás fora do tempo. Você pode abreviar os seus dias de vida. Sansão abreviou os seus dias de vida. Vamos ver Eclesiastes para confirmar isso? Capítulo 7, versículo 17. Quem pode ler? Quem está com fome, diga amém. Meu Deus. Nem eu que não tomei café. Leia, por favor, meu amado. Por quê? Não sou eu que estou dizendo. É a palavra que está dizendo. Quando eu passo a sair do projeto de Deus para a minha vida, eu estou diminuindo o meu tempo de vida. Quando eu passo a viver uma vida sem compromisso com Deus, eu passo a abreviar meus dias de vida. Ou seja, Deus queria mais para você. Deus ia fazer muito mais através de você. Mas a vida fora da comunhão com Deus fez com que eu antecipasse os meus dias de vida. Teve muitos altos e baixos, Sansão. Como se tornaria um homem governador? Mas em vez de ser governador, ele foi governado por suas paixões desordenadas. Alguém que violaria um voto de consagração perpétua a Deus. O homem mais flerte que já conhecemos no planeta. Mas ao mesmo tempo, um homem fraco. Ou seja, um homem mais forte do planeta, mas ao mesmo tempo, um homem fraco em caráter e em decisões. Diga comigo, não seja um forte fraco. Sansão era um forte fraco. Diga comigo, seja um fraco forte. O fraco, ele está sempre dependendo. O fraco, não estou falando de desobediência. Existe diferença entre ser desobediente e ser fraco. Qual é a diferença, pastor? É simples. O desobediente peca e tem prazer em pecar. Esse é o desobediente. Ele busca pecar. Ele sempre quer pecar. Ele tem desejo, ele faz porque gosta e quer continuar fazendo. O fraco não. O fraco ele faz e se rebenta depois. O fraco vai aos pés do Senhor: Senhor, me ajuda nessa fraqueza. Eu não queria fazer, porque nós somos as pessoas que mais prometemos coisas a Deus e não cumprimos. Quantas vezes você já se ajoelhou e disse: a partir de hoje vai ser assim? A partir de hoje eu vou fazer assim, Senhor. Olha, te prometo, eu te prometo. Em lágrimas, em choro. Vai ser assim. Olha, Pai, é a partir de hoje. É a leitura da palavra. Esse horário é para oração. Esse tempo é para o jejum. Esse tempo, daqui a pouco a gente olha para a gente e a gente não está fazendo nada do que prometeu. José de Paulo tem um hino que diz assim: porém Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho o meu Jesus com carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou novo crente,
olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Seja um fraco forte, dependendo sempre dele. Sansão foi um forte fraco. Eu mandei você guardar 2 lugares. Quais foram os lugares? Zorá e Sansão foi colocado por Deus no lugar. Observe que o versículo 25 diz assim: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo entre Zorá e... Diga comigo, existe um lugar que Deus marca para que você trabalhe aí. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: você não vai encontrar na história de Sansão ele entre Zorá e Estaol. Deus estabeleceu um lugar. Deus determinou um lugar. Deus disse: Sansão, eu quero tu entre essas 2 cidades, porque eu tenho um projeto contigo aqui. Eu tenho um negócio contigo entre Zorá e Estaol. Vamos ver isso? Sansão foi colocado no lugar certo, no lugar do destino, no lugar específico onde seu ministério começava. Deus queria começar ali. O Salmo 92 e verso 12, quem pode ler? Sansão foi plantado ali, Deus plantou Sansão. Disse: Sansão, tu vai estar aqui. Naqueles campos, em Zorá e Estaol, ali mudou. Ele provavelmente, aqueles campos eram acampamentos de famílias danitas, ou seja, da sua mesma tribo, do seu povo. Deus também nos coloca perto de acampamentos, onde nos mostra que o Espírito Santo começará a nos usar. Este pode ser, diga comigo, em casa, na escola, no trabalho, e pode ser muito mais além. Mas se começa entre Zorá e Estaol. É impossível alguém fazer algo grande para Deus sem que tenha feito algo pequeno para Ele. Vocês estão me escutando isso? Guardem isso, jovens. É impossível alguém fazer algo grande para Deus sem que não tenha feito algo pequeno. Aqui não é cacimba que começa de cima para baixo. Não se cresce de cima para baixo. Para você fazer algo grande para Deus, você tem que começar fazendo algo pequeno. E o lugar que Deus reservou para mim e para você foi entre Zorá e Estaol. Ou seja, dentro da minha tribo. Hoje, pastor, estamos vivendo a época de que as pessoas querem começar grande. Com a internet e a mídia. Aparece gente que você nunca viu. Talvez não foi nem na escola dominical, mas já está pregando. Nunca foi na escola dominical, pastor. Mas a mídia colocou ele aí, é o pregador, bam. Posso falar, pastor? Eu comecei lá em Caxangá.
Saí na campo com o irmão João Luiz e o diácono Amaro Sebastião. Evangelizando o Prado, Segredo, Paraíso, o Açude, Laje, Demarcação. Porque Deus disse aqui, Fabiana, entre Zorar e Estaú. Eu te quero aqui. Mas tem gente que já aparece na crista das ondas. É o Todo-Poderoso. É o cospe-fogo. Comece baixinho. É verdade, no Cira, tínhamos um trabalho no Cira, por dentro. Eu me lembro que na terça-feira, eu ia para o Segredo, 5 de oração com o irmão Marli. Toda terça-feira de manhã, saía, chegava lá, voltava do 5 de oração, saía de 2 horas da tarde, pastor, porque à noite a gente tinha que ir para o Cira. O trabalho que tinha no Cira. Progresso, Segredo não, Progresso. Tinha que ir para o Cira à noite. Então a gente ia a pé para Progresso, voltava, era 1 hora caminhando a pé e mais 1 voltando. E para o Cira, 2 horas para ir, 2 horas voltando a pé. Toda terça-feira a gente ia. Porque Deus disse a mim que era entre Zorá e Estaú. Você vê na mídia, a mídia hoje apresenta vários homens aí que você nem sabe de onde ele veio. Não sabe nem em que cozinha ele preparou aquela comida. Aqui tem comida sadia. Aqui você vai comer e não vai sofrer uma mal digestão. Você vai comer e vai ter nutriente. Você sabe que cozinha foi preparada essa comida. A mídia hoje, irmão, quando passou a pandemia, na pandemia, meu Deus do céu, tinha cada louco na internet. Que dizia até o número do teu CPF, identidade, número da tua conta, claro, da tua conta. Comece em Zorar e Estaú. Foi o lugar que Deus reservou para você. Ele vai começar aí. Tem um bocado de sítio aqui em Ribeirão precisando da tua visita. Tem tantos lugares aqui em Ribeirão que o dirigente da campanha está chorando lá de tarde. De joelho, dizendo: Senhor, mande alguém para me ajudar. Mande alguém aqui, se eu preciso de alguém para evangelizar. Não, mas ele quer o trabalho grande. Ele quer estar no congresso, ele quer cantar no congresso. Começa a cantar na casa da irmã Maria. Me permita, pastor. Puto pregação na casa da irmã Maria, que sabe só tem 3 crentes. Ela, irmão João e a filha. Lá eu não vou não. Deus quer começar com você lá. Nesse lugarzinho. Cantando para 3 crentes. E o fogo desce assim, parece que tem uma cruzada. Deus manifesta seu poder. Ou não é assim? Quantas vezes eu cheguei lá no Engenho Progresso, estava a irmã Mali, 3 irmãs, e a gente começou a orar. Daqui a pouco era um barulho na igreja, parece que estava lotada a igreja. Deus visitando o seu povo. Diga comigo: Deus tem um lugar localizado para lhe usar. E é entre Zorá e Estaú. Não saia desse acampamento. Onde estão os vossos
acampamentos são perguntas. Quais são os vossos acampamentos? Das atividades de Sansão nos campos, nada se sabe. Procure saber. Leia a história. Nada é dito, nenhum evento é registrado. Sabemos apenas que o Espírito de Jeová começou a manifestar sobre ele em Dan. Foi ali que Deus inaugurou o ministério de Sansão. É interessante que a Bíblia é tão real, que quando o Senhor, veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, já vou terminar, viu? Que eu sei que vocês estão com fome. Capítulo 1, quem vai ler o versículo 8? O texto não começa pelos confins da terra, não, meu irmão? Ah, não? Começa por onde? Ah, Jerusalém. Para a gente chegar aos confins da terra, a gente tem que começar por Jerusalém. Vai ter coisa que você não vai gostar. Vai ter coisa que vai te fazer chorar. Mas foi ali que Deus te colocou. Eu tive um presbítero duro. Que quando eu descia do púlpito depois de pregar, ele dizia: ah, esse aí vai dar para nada não. Eu nunca fiquei com raiva do meu presbítero. Sabe o que eu fazia? Quando descia do púlpito, eu dobrava o joelho lá na mocidade. E dizia: Senhor, me ajude. Me ajude a vencer. Me ajude e não deixe acontecer isso na minha vida. Me guarde. Hoje estamos vivendo um tempo que a gente não pode nem chamar um jovem para conversar e dar um conselho a ele. Capaz que ele diga: é, pastor, mas o senhor não tem nada a ver com minha vida, não. Minha vida particular é minha. Eu fui do tempo que levava cascudo. Fui do tempo que o diácono pegava na orelha assim, o diácono: sente, aqui não é lugar de você ficar, não. E se eu fosse falar alguma coisa, era pau quando chegasse em casa. Deus quer que você comece por Jerusalém. Não pense em confins da terra sem ter começado por Jerusalém. O texto disse assim: Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Existe um processo. Eu não posso pular o processo. Por exemplo, vou citar um exemplo que Jesus ensinou isso. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 5, não de Mateus. Abra sua Bíblia. Veja o que foi que Jesus disse ao endemoniado de Gadara. Capítulo 5, versículo 18 e 19. Quem vai ler? Mateus, não, perdão, meu irmão, Marcos. Sim.
Está aí. Gadareno se libertou, tudo certinho. Disse: Jesus, eu vou contigo. Eu disse: não, tem um processo ainda. Você não pode pular o processo. Está cedinho, tu está verde. Tem um processo. Volta para tua casa. Tua família precisa de Jesus. Teus irmãos estão precisando escutar o Evangelho. Volta e diz a ele o que passou na tua vida. Não pule os processos. São etapas. Deus localizou você. O Espírito Santo desceu, irmão, na vida de Sansão. Sansão ia ser juiz. Deus estava com o olho em Sansão para ser juiz. Era um dos juízes para julgar. Mas Sansão saiu de Zorá e de Estaol, fora do templo. Fique nesse acampamento aí. Culto na casa de Irmã Maria, de Irmão João. Vá lá. Pregue 5 minutos. Depois Deus vai te dar mais 5 minutos. Daqui a pouco está pregando 20 minutos. Meus 19 anos, a irmã Rosa Ramos, que era dirigente da União, lá em Caxangá, me convidou para dar um estudo para a União de Adolescentes. Eu disse: meu Deus, como dar estudo? Eu nunca dei um estudo na minha vida. Dava uma palavra na igreja, mas dar um estudo, como é que vai ser isso? E eu me lembro que o pastor Cândido estava pregando aqui, Sônia Lustosa na quadra, na época presbítero, e eu digo: vou conversar com ele, saber o que é que está passando, porque toda vez, irmão, que eu me lembrava desse convite, dava diarreia em mim. Eu digo: que negócio, não podia nem pensar no convite, que a barriga se desorganizava. Eu digo: não chegou o tempo de Deus. Não chegou o tempo de Deus, como é que pode ser isso? E aproveitei que ele estava pregando aí, quando ele desceu do palanque, eu fui lá, disse: presbítero, posso falar com vocês? Pode? Eu digo: olha, eu estou muito preocupado, e contei toda a história. Ele tinha recebido o convite, mas como eu não sei dar estudo, presbítero, e eu estou achando que não é o tempo de Deus não, porque me dá um medo. E ele disse a mim: meu filho, o medo faz parte da vida. O medo estabelece limite. É o tempo de Deus na sua vida. Mas isso está mostrando a sua dependência de Deus. E eu digo: mas eu não sei preparar um estudo. Ele disse: eu vou te ajudar. Se você pode ir na minha casa. Nessa época ele era secretário da Câmara, lá em Gamileira. E eu saía da usina Caxangá toda sexta-feira. Eu saía, chegava lá de 1 hora, é a hora que ele largava da Câmara, para ele me ensinar a preparar um estudo. E aí eu fiquei, todas as sexta-feiras eu estava lá preparando. Mas o que eu quero dizer é que a gente já quer começar grande. Não. Fique entre Zorá e Estaol. Não deixe de ir para o ponto de pregação, não. Vá ajudar o dirigente. Vá cantar lá. Porque aquele vizinho lá está precisando escutar a palavra. Está precisando escutar um hino. Diga comigo: Sansão, Deus tinha um projeto para ele de ser juiz. Mas ele arruinou esse projeto. Simplesmente porque não ficou no lugar que Deus tinha colocado. Não se esqueça que ainda é no deserto que Deus prepara. Você observou já os cantores que subiram e apareceram na mídia, assim tão rápido, onde é que estão hoje? Uma volta a outra a gente vê a mídia dizendo: fulano de tal, compositores de belas músicas.
Porque não ficaram entre Zorá e Estaol. A fama, ele foi ensoberbecido pela fama. Comece por Jerusalém. Comece por Jerusalém. Você pode ficar de pé nessa hora? Glória a Deus. Sansão é um homem poderoso. Um homem que Deus tinha colocado o olhar nele desde a sua infância. Daqui Deus pode levantar homens e mulheres para ser usado para o louvor da sua glória. Você lembra onde é que estava Filipe quando foi levado para o deserto? Quem é que se lembra onde é que ele estava? Livro de Atos, Samaria. Samaria estava vivendo um dos maiores avivamentos nessa época. Samaria era o berço do avivamento nesse momento. E Filipe foi tirado de um verdadeiro avivamento para ir para o deserto. Você não vai encontrar Filipe questionando por quê. Mas você vai encontrar Filipe falando com o eunuco da rainha de Candace. E é interessante que o Espírito Santo diz a ele: aproxima-te do carro. Você já pensou Deus te tirar de um avivamento assim? E de repente você se vê no deserto assim? Sim. Para que Deus me trouxe para cá? Tem um propósito. O eunuco vai passar. Talvez você não esteja entendendo. Porque eu saí dali? Porque, Senhor, Tu me trouxe para cá. De repente lá vem em seu carro. Aí o Espírito Santo diz: te aproxima aí, Felipe. Olha etapas. O Espírito Santo não disse assim: primeiro sobe no carro, não. Aproxima-te do carro. Ele aproximou-se. Pergunta se ele entende o que ele está lendo. Aí Filipe disse: entendes tu o que lês? Disse: como eu posso entender se não há ninguém que me ensine? O eunuco foi convertido já, porque Filipe começou a falar a escritura, e quando termina ele disse: está aqui o rio, é água aí, que me impede de ser batizado aí? Se não crê no Senhor Jesus Cristo. Você sabe para onde foi que esse eunuco levou o evangelho? Para a Etiópia. Deus está te tirando de Samaria para tu falar para alguém que Ele vai usar em outro lugar. Por aí você não compreenda por quê. Descer. É necessário descer.
te preocupa não, porque depois que ele realizar o propósito, ele volta tudo de novo para Samaria. Diga, o Deus que leva é o Deus que traz. O Deus que leva é o Deus que cuida. Esses olhos puderam ver na Argentina aidéticos sendo curados, cancerosos sendo curados, vidas em que alguém olhava e dizia: esse aí. Temos um diácono lá, diácono Leandro, toda a família drogada, mas um dia ele decidiu aceitar Jesus. Hoje é um diácono da igreja, pregador do evangelho. Se drogava, se prostituía. Você não sabe o que Deus pode fazer através de você. Nessa manhã é uma manhã de entrega, mas uma entrega total, uma entrega de verdade. Aquela entrega que a gente rasga o coração e diz: Senhor, se eu sirvo para alguma coisa, eu quero ser usado para o louvor da tua glória. Eu quero nessa manhã convidar você que sente no seu coração que Deus tem algo precioso para fazer através de você. Você tem que desejar fazer algo grande para Deus, mas você não pode fazer algo grande sem que não tenha feito algo pequeno. Oh, aleluia. Eu quero convidar você, jovem, moça, rapaz. O tema desse congresso fala do desejo que temos do céu. Todos temos desejo do céu. Se tu perguntar a uma pessoa não evangélica, ela dizer: eu quero ir para o céu. Você quer ver uma pessoa não evangélica se aperrear se você dizer que ela vai para o inferno? Porque ela também deseja ir para o céu. Eu vou cantar uma canção e você vai se aproximando. Porque Deus quer te usar para a glória do seu nome. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui, só uma noite moro. O mundo não tem o que eu procuro. Meu desejo é ir morar na cidade do bom Deus. Meu desejo, sim, desejo é ir pra lá. Lá ninguém chora, não há angústia, não há pecado, não existe amor. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite
ti, só uma noite moro aqui. Deus tem propósitos. Os propósitos de Deus em sua vida vai ser realizados, mas Ele está precisando que você fique entre Zorá e Estaol. Começa com a visita. Aleluia, aleluia. Chama o dirigente da campanha e diz: coloca meu nome, coloca meu nome. Eu vou começar a sair a campo. Eu vou participar dos pontos de pregação. Eu vou participar porque eu sei que é entre Zorá e Estaol que Deus vai começar o meu ministério. Sansão, Deus quer te fazer juiz, Sansão. Sansão, Deus tem escolhido a ti para um propósito. Sansão, não dorme, Sansão, acorda, Sansão. O homem que matou 1000 com a queixada fresca de jumento. O homem que Deus tinha dito: você é nazireu. Eu te separei para um propósito. Eu te escolhi para um propósito. Agora Sansão saindo do acampamento, Deus está te dizendo nesta manhã: não saia do acampamento, não saia do acampamento, fique entre Zorá e Estaol, porque eu vou te levantar para a glória do meu nome. Na oração, no jejum, ou naquela consagração que só tem 5 crentes, é aí que Deus vai te preparar, é aí que Deus vai te dar munição. Ah, você não sabe o que Deus vai fazer através de você. Deus está pegando tu pela mão hoje. Você sente a mão de Deus te levantando hoje. O homem que começou sua vida sendo guiado pelo Espírito Santo, terminou sua vida sendo guiado por um menino, um jovem. Deus não quer isso para a tua vida. Deus está querendo você como juiz. Sansão, nesta manhã Deus está soprando no teu ouvido, está te dizendo: não está com saudade dos cabelos compridos? El amor é minhas amores vai chamar. Lá ninguém chora. É um quebrantamento do Espírito nesta manhã, porque Deus está te preparando para algo grande, mas começa por algo pequeno. Oh, aleluia. Começa entregando a literatura, começa dizendo que Jesus é bom, começa pelas casas,
Começa pelos sítios. Começa a cantar sem microfone. Não reclama não. Vai cantando sem microfone, porque vai chegar o tempo de Deus te levantar. Mas é um processo. Há um quebrantamento de espírito nesta manhã. O Espírito Santo toca a tua vida e te diz: chegará o tempo e que teu nome se ouvirá. Mas é um processo. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar por causa dele. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta e estou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustar. Por mim eu já teria muito tempo parado. Mas o que é que acontece quando você quer parar? Mas toda vez que estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece e me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Cante! Foi por causa dele que eu ainda foi por causa dele que decidi seguir. Faça por ele, se mova por ele. Faça por ele. Faça por ele. Mas toda vez que estou cansado, me deixa, que Ele não quer me ver prostrado, me enviando, me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Cante, levante as mãos. Por causa dele que o Senhor pode te batizar com o Espírito Santo nesta manhã e com fogo. Quem sabe não é hoje que Deus vai começar em tua vida. Quem sabe que não é hoje que Deus vai marcar teu ministério. Quem sabe que não é hoje que Deus te pegará pela mão e te dirá: filho, filha, já quero começar hoje. Hoje, 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 hoje. Não é amanhã, Ele quer começar hoje. Eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo. Quem sabe não é hoje que Deus está marcando
coração porque quando eu não e começou Deus trabalhar na vida de Sansão. É por causa dele. Eu não parei, foi É por causa dele. Estamos aqui por causa dele. Ele é nossa motivação. Ele é a tua motivação. Ele é a tua motivação. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que eu ainda aleluia. não parei. Quem sabe não é hoje que Deus está marcando o teu ministério. É por causa dele que marcando eu uma chamada para o futuro não muito longe. É por causa dele El amor é berraçamaia. Ela a lutar. Por causa de Jesus. Sempre me conduz. Faça por causa dele. Que eu chego lá. Que tua motivação seja Jesus. Foi por causa Quando a nossa dele motivação é Jesus, a gente que eu faz. não parei. Foi por causa Independente de quem seja, aonde seja, como seja. Com microfone ou sem microfone, eu faço por causa dele. De carro ou de bicicleta ou a pé, eu faço por causa dele. Minha motivação é Jesus. Sim, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa Vai de pé. dele. É por causa dele. Vai caminhando. É por causa dele. Se não tem bicicleta, vai de pé, vai caminhando, vai fazendo, porque Deus vai te abençoar. Que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Quando termina esse congresso, procura o teu presbítero, procura o dirigente da campanha e dê minha lista aí, nessa lista de exército, porque eu quero pregar, eu quero anunciar o evangelho. Não se frustra. Os que não são batizados com o Espírito Santo, fiquem. E os que são batizados com o Espírito Santo, voltem ao seu lugar. E aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, que estão aí, venham. Venham. Pode o vento soprar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, venha. Já venha glorificando. Já venha chorando. Faça como Jacó, se agarre com o Espírito Santo e diz: eu não te solto até que tu me batizes. Eu quero essa unção, eu quero essa graça, eu quero ser revestido. Ela machore me rebaçava. Ele quer selar você hoje. Ele quer marcar a tua vida hoje. Fale em novas línguas em nome de Jesus. Fale em novas línguas em nome de Jesus. Seja batizado em nome do Senhor Jesus. Fale em novas línguas agora. Em nome do Senhor Jesus, batiza. Se pegue, abrace com Ele. Diga: Espírito Santo, eu não vou te soltar enquanto eu não falar em línguas. Enquanto tu não me batizares, eu não vou te soltar. Abre tua boca. Abre tua boca. Abre tua boca. Não feche a boca. Não tenha vergonha. Leva a choremerralacia. Abre tua boca. Os presbíteros, ponga as mãos. Ele virá choremerralacia. Deus tem projeto contigo, jovem. Deus tem plano contigo, jovem. Ela para choremerralacia. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas Batiza, águas, Senhor. Batiza, Senhor. Contigo. Marca o ministério dele hoje. Quando passares pelo fogo, Marca o acampamento em que tu queres usá-lo. Ela para choremerralacia. eu estou contigo. Era o
Aleluia! Seja batizado em nome de Jesus. Fale em novas línguas em nome de Jesus.